Mariana e hoje eu vim falar um pouco como foi o meu quinto semestre no curso de Engenharia Civil. As matérias que eu tive esse semestre foram Fenômenos de Transporte, Instalações Elétricas, Materiais para Construção Civil, Planejamento Econômico e Gerência de Obra, Sustentabilidade e Produtividade e o Projeto Integrador, que era de aprovação de projetos. Bom, esse semestre eu não tô lembrando muito, porque eu já fiz o quinto, o sexto, então tá mais fresquinho do sexto, mas eu vou tentar lembrar, assim, pra contar a experiência, como que foi as matérias do quinto. Em Fenômenos de Transporte, essa foi a matéria mais difícil de todo o semestre, porque a gente começou a ver como que era. Então, para depois da continuidade hidráulica que eu tive no sexto, então, né, no quinto, Fenômenos de Transporte era totalmente novo pra gente. Bernoulli, massa específica, peso específico, lâmina d'água, então a gente ficava assim, meio perdido, mas no final a gente saiu entendendo as coisas e foi bem depois em hidráulica por causa dessa matéria, porque a gente teve que ver o básico em Fenômenos de Transporte para depois saber as outras, né? Então nessa matéria, como eu falei, a gente viu Bernoulli, massa específica, peso específico, lâmina d'água, elasticidade, capilaridade. Então foi assim mais complicado assim dos cálculos para fazer, foi essa matéria assim nas provas, foi mais trabalhoso para fazer as provas, mas na primeira prova a professora passou com consulta e na segunda ela passou sem consulta. Então a com consulta acabou ajudando. Então acabou que eu passei assim tranquila na matéria. Eu acho que eu passei com 7 nessa matéria, e a média, assim, da minha universidade é 6. Então, passei bem, assim, não tão bem, mas foi. Então, a outra matéria foi Instalações Elétricas. Essa também estava ali assim, ó, com Fenômenos de Transporte, porque foi uma das matérias, assim, que eu menos me identifiquei, foi Instalações Elétricas. Eu me esforcei, porque tinha que fazer o projeto de instalações elétricas, que era pra gente fazer toda a instalação de uma casa. Então ela passou pra gente fazer a instalação da nossa casa. Então a gente desenhava no CAD a casa e fazia a instalação dela. Então ela passava como fazer as contas, tudo certinho, os circuitos. Então foi complicado, mas eu consegui, então acabou indo bem. Materiais para construção civil. Esse foi a mesma professora que deu Fenômenos de Transporte, ela deu essa matéria pra gente, então ela dava 2 aulas na semana. Eu adorava essa professora, mesmo que a matéria de FETrans era difícil, ela fazia parecer ser fácil, sabe? A explicação dela. Então, em materiais também, ela foi muito boa, ela passava pra gente fazer apresentações sobre materiais de construção, ela falou sobre gesso, madeira, ela falou sobre vários materiais que são utilizados na construção civil. Então, era a matéria mais tranquila, mais light do semestre foi essa. A prova, ela era com consulta, porque como era muita coisa teórica, aí a gente acabava, tipo, a gente sabia, mas na hora de escrever ali, a gente acabava esquecendo algumas coisas. Então quem tinha o caderno em dia foi bem, porque ela deu a prova com consulta. Então acabou sendo muito tranquila essa matéria. Sustentabilidade e produtividade foi a matéria em EAD online, à distância. Então, assim, foi tranquilo, porque era sustentabilidade, era mais pra gente falar as formas sustentáveis de fazer uma obra, qual meio sustentável, tipo, fazer um telhado. Então, assim, era mais tranquilo, porque a gente só tinha que falar, dar ideias de fazer obras sustentáveis. E a prova dela foi presencial, apesar de ser à distância a matéria, ela foi passar a prova presencial, mas acabou sendo muito tranquila, era só você estudar lá a matéria que ela deu lá no sistema, os tópicos que ela passou no sistema para estudar para a prova, e foi super tranquilo fazer a prova dela. De matéria foram essas. Aí eu tive o projeto integrado, que era pra gente fazer de aprovação de projetos. Então eu tive um professor, tipo, foi uma matéria mesmo, esse não era, tipo, junto com uma outra matéria que fazia o projeto. Não, esse foi só uma matéria separada, então a gente tinha aula do projeto pra fazer ele. Então a gente teve que um local, eles deram pra gente um local de São Paulo. A gente tinha que pegar uma quadra que eles deram pra gente. A minha ficou localizada na Praça da Árvore, aqui em São Paulo. Então a gente tinha que desapropriar todo aquele pessoal que
que estava naquela quadra para fazer uma construção de um prédio. Então a gente tinha que falar todo o material que seria utilizado, os gastos que teriam aquela obra, se ia influenciar no meio ambiente, nas árvores que tinha. Então a gente acabou usando todas as outras matérias que a gente fez, né, nesse projeto, tanto os cálculos de instalações elétricas, que a gente teve que fazer a parte elétrica também do prédio, planejamento e gerência, que a gente tinha que gerenciar a obra, sustentabilidade, porque a gente tinha que ver se ia impactar no meio ambiente. Então foi assim um projeto tranquilo de fazer, só você seguir ali o cronograma que os professores passavam, então foi super tranquilo. Meus professores foram bons esse semestre, não teve nenhum que eu falei assim que eu não gostei. Foram maravilhosos, eles explicavam. As matérias eu gostei também, os professores. A única assim que eu não gostei foi instalações elétricas, mas é uma coisa necessária para nossa carreira, então a gente tem que se esforçar, mesmo que você não se identifique com a matéria, é necessário você estudar. Então foi isso, gente, meu semestre passou muito rápido esse primeiro, do quinto, assim, o primeiro do ano, ele passa muito rápido. O que demora mais é o outro, que foi o sexto, que eu já vou postar pra vocês o vídeo que eu já gravei falando sobre o sexto, que eu só tive matéria de hidráulica, então foi bem mais complicado do que esse quinto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o like, se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Tchau!